e outras faculdades também de arquitetura e urbanismo. Tenho participação em projetos turísticos aqui na região. Também sou, então, membro da Associação de Arquitetos e Engenheiros aqui da cidade e da Associação Amigos da Cultura, tá? Então, brevemente falando para vocês aqui essa questão das edificações Art Deco. Aqui temos um exemplo de uma edificação que eu estudei, que eu fiz um estudo sobre ela. Então, uma foto aqui antiga, aqui outra foto antiga também, uma foto de como ela está hoje, já está em processo de demolição, vai ser construído um prédio. E aqui, então, fotos neste meio tempo, né, que ela foi construída, até chegar nessa situação atual, tá? Esse é um exemplo de uma edificação Art Deco, que não chega a ser um estilo arquitetônico, tá? Mas é uma tipologia, onde a gente vê platibanda, né, aqui escondendo a questão do telhado, apenas na fachada frontal. Isso aconteceu em uma época, em um processo de modernização das cidades brasileiras. Começou lá na Europa, em 1920, na década de 20, aqui no Brasil chegou em aproximadamente 1930, depois chegou no Rio Grande do Sul e chegou aqui na cidade de Marau também, tá? Então, é algo que não se vê só aqui, se vê em todas as cidades do Brasil, né? Algumas tiveram maior relevância, outras menos, conforme também a data dessas cidades de emancipação. E participou, então, ela foi uma arquitetura que foi, assim, inserida em um momento que as pessoas buscavam uma evolução, uma modernização, um período, se formos falar na questão mais internacional, quando surgiu num período entre guerras, ou seja, as pessoas queriam uma inovação, queriam aproveitar mais a vida, porém, que não fosse algo que abrangesse apenas uma classe de um nível melhor, tá? Então, por ser algo assim, valorizando mais a modernização da fachada, foi algo que atendeu várias classes sociais e trouxe essa ideia da modernização que era almejada na época. Então, a gente pode ver o telhado aqui oculto na fachada principal, a questão dessas quinas curvas aqui marcando o acesso, as pilastras, esses ornatos aqui positivos e negativos também dando esses detalhes, né? E alguma questão aqui da platibanda escalonada, tá? Que ela tem algum detalhezinho ali também. Então, essas são características da tipologia Art Deco. E brevemente, então, eu vou falar também sobre a atuação do arquiteto e do engenheiro para a gente entrar no assunto específico, tá? Então, o que eu sempre falo, poxa, mas a Ana é arquiteta e vai estar aqui falando para o pessoal da engenharia. E que importante que é, como são profissões que se complementam, e quanto mais juntos nós trabalharmos, mais relevante, mais assertivo se torna um projeto, e não apenas um projeto de uma residência, não apenas um projeto de um prédio, mas a gente está falando num âmbito que engloba, inclusive, uma cidade, um desenvolvimento urbano, levar esse assunto para a população ter um entendimento, e no patrimônio também, tá? Temos a atuação muito importante do arquiteto e do engenheiro também. Então, são profissões que se complementam e são projetos que, quanto mais compatibilizados forem, mais assertivos serão. Inclusive, eu sempre comento com os meus alunos a metodologia que eu uso hoje no meu escritório. Quando a gente desenvolve um projeto arquitetônico, posterior à aprovação do cliente, ele é repassado para o engenheiro e depois ele volta para nós para uma compatibilização. Porque, por vezes, o que pode acontecer é, se nós pudermos otimizar uma estrutura de uma obra por movimentar uma parede 20 centímetros, a gente analisa essa situação. Ou seja, nós temos que pensar em conjunto, compatibilizar projetos. Não podemos pensar de forma individual. E aqui também, então, brevemente, áreas de atuação que eu acho muito relevantes, tanto para a arquitetura quanto para a engenharia, e não são tão comentadas, tá?
Quando a gente fala em arquitetura, não é apenas desenvolver o projeto. Quando a gente fala em engenharia, não é apenas fazer um projeto complementar, não é apenas fazer um projeto estrutural. Tem muita coisa por trás disso e muita coisa importante. Então, temáticas aqui que eu acho bem relevantes. Quando a gente fala em projeto elétrico, não é apenas um projeto elétrico para marcação de obra. A gente fala também em projeto luminotécnico, como que funciona. Não é apenas um cálculo de cargas, não é apenas aquele projeto que vai para aprovação da prefeitura. Tem muita questão que envolve desempenho e que é muito importante também que seja compatibilizado, tanto na arquitetura quanto na engenharia, lá na parte da obra e na parte de um projeto arquitetônico e de interiores também. Ainda mais hoje em dia que também se fala cada vez mais em automação, isso entra também, tá? Sistemas de climatização, esse é um assunto que eu vejo que muitas vezes fica ocioso, muitas pessoas não têm um entendimento básico sobre esta questão, tá? Então, muitas vezes a gente precisa um projeto bem específico de sistemas de climatização, seja numa residência, seja num hospital, num hotel. Eu falo de hospital e hotel porque eles precisam de projetos bem específicos para isso, ou seja, em um hospital, cada quarto vai precisar ter um aparelho de ar-condicionado, um sistema de climatização, e a gente não pode ter as máquinas externas, uma para cada quarto, tá? Então, hoje existem sistemas pensados para isso, e vale muito a pena que esses assuntos sejam estudados e detalhados, tá? Questão de pedras também, aplicações, hoje quando a gente fala em questão de marmoraria, né, a gente tem mármores, granitos, quartzos, quartzitos, ultracompactos, então isso é muito válido também, saber o uso e aplicação de cada material, revestimentos e paginações, muito importante também para a gente entender qual é o melhor aproveitamento, melhor uso para cada local, evitar desperdício, porque hoje um problema bem grande em obras brasileiras é a questão do lixo causado por obra, tá? Dos resíduos. Então, é algo assim, é um volume muito grande, é muito material descartado. Então, isso, claro que é desde lá um material do mais bruto, mas que é bem importante nessa parte de escolha de revestimentos. Questão da automação também, como brevemente eu falei antes, é algo que tem se falado cada vez mais. Vai entrar a iluminação, vai entrar o som, as próprias esquadrias, né? Hoje também tem a questão das persianas embutidas na esquadria motorizadas, a cortina interna do ambiente motorizada, piso aquecido e várias outras questões. E também é um assunto hoje que se torna um pouquinho confuso, porque tem pessoas que imaginam, eu tenho Alexa, eu tenho automação. E não é bem assim, né? A Alexa torna um pouco mais inteligente, uma questão de uma iluminação, um som, mas não chega a ser um sistema de automação. E dentro do sistema de automação, nós temos sistemas cabeados, sistemas e outros tipos de sistemas. Patrimônio e restauro também, que a gente vai falar mais adiante, um assunto extremamente relevante, tanto para a arquitetura quanto para a engenharia. E, por fim, a biofilia, também é um assunto que tem se abordado mais, de extrema relevância, tá? Biofilia é o quê? É levar o verde, a natureza, para os espaços internos, tá? E quando, não necessariamente só internos, mas vou dar um exemplo, prédios que têm varandas circundadas com vegetações, mas essa vegetação não é lá o morador que vai plantar, não é o morador que vai manter. Ou seja, a gente precisa que tenha ali um sistema de irrigação, um sistema de drenagem para que a estética, essa biofilia presente nesse prédio se mantenha. E agora sim, então, vamos falar um pouquinho da questão das cidades inteligentes, as smart cities, que são o tema, então, de maior relevância que a gente vai abordar hoje. E depois a gente vai entrar um pouquinho na questão de patrimônio integrado com essa questão das cidades inteligentes. Certo, pessoal? Então, a cidade inteligente, o que ela é? A integração do uso da tecnologia, planejamento urbano e qualidade de vida, tá? Mas para fazer uma cidade inteligente, tem que ser uma cidade nova? Como que uma cidade aí que já tem 100 anos vai se tornar uma cidade inteligente?
Então, tornar uma cidade inteligente não é uma virada de chave que do dia para a noite a gente vai tornar uma cidade inteligente, tá? Hoje, podemos adotar conceitos que vão tornar essa cidade, aos poucos, inteligente, mas não tem, assim, uma virada de chave que diga, essa cidade se tornou inteligente. Temos referências. A nível Brasil, uma cidade, então, que é muito referência, tanto em diretrizes de cidade inteligente quanto em sustentabilidade, é a cidade de Curitiba, tá? Em função do seu planejamento urbano, da sua mobilidade urbana, dos corredores de ônibus. Então, isto é muito importante. A cidade inteligente, ela usa dados, soluções inovadoras para funcionar melhor. Ou seja, uma cidade que tenha apenas tecnologia não é uma cidade inteligente. Ela precisa fazer o uso dessas tecnologias para resolver problemas cotidianos, para dar uma qualidade de vida melhor à população, certo? Isso é muito importante. Então, o que se fala muito também? A questão da mobilidade urbana, eu já comentei, que é um exemplo ali de Curitiba. Temos a questão também da energia, do consumo de energia, depois eu vou apresentar alguns gráficos para vocês. A forma como as pessoas participam e usam os espaços públicos, ou seja, hoje a gente vive um momento que, dependendo da cidade, o uso de veículos tem crescido muito, porque é aquilo que se fala, cada pessoa hoje de uma família tem um veículo. E por que não incentivar outros meios de transporte? A mobilidade urbana, melhorar o transporte público, a questão de corredores de ônibus. Então, tem várias questões que podem ser adotadas para que essas melhorias aconteçam, tá? O uso inteligente de energia em cidades inteligentes. Como que funciona? É que possa ter esse controle através de sensores. Um exemplo, uma cidade à noite, num horário que não está tendo, assim, um pico de movimento, está um horário mais calmo, menos movimento, é de madrugada. Poder ter uma iluminação ali que gere segurança, que dê segurança ali para o local, mas não necessariamente precisa ter um desempenho grande, porque não tem pessoas ali circulando naquele momento, tá? Então, esse controle através de sensores economiza muito também. Estou dando um exemplo, mas tem vários outros, tá? Outra questão também através de sensores. Quando as lixeiras estão cheias, tá? Ou seja, recebe um aviso que precisa, então, ser feita a coleta naquela lixeira. A Smart City, ela é muito relevante quando se fala em sustentabilidade, que é algo que cada vez mais se busca também. É algo super necessário, tá? Então, isso acaba colaborando muito para a questão de sustentabilidade. E falar, então, também um pouquinho da relevância desse tema para a arquitetura e para a engenharia. Como eu falei anteriormente, nosso papel como profissionais da área não está só em projetar, dimensionar, materializar isso, para tornar uma cidade eficiente, né? Mas também falar sobre isso, a gente fala da educação para a sociedade, levar esse tema, pensar, então, nos espaços, explicar, mostrar para as pessoas que isso realmente é possível, não é algo tão distante quanto se imagina, né? Agora, até um tempo atrás, quando se falava em carros elétricos, já era algo que, meu Deus, era algo de outro mundo. Poxa, chegou o momento que os carros elétricos chegaram. E outra questão que a gente também vê como uma demanda, hoje a gente precisa ter pontos de recarga para esses carros elétricos, ou seja, as coisas, essas questões vão necessitando uma adaptação. Então, arquitetos, engenheiros e demais profissionais da área, eles criam juntos cidades mais adaptáveis, resilientes e com decisões apoiadas em dados, reduzindo custos, conflitos de obra e impactos ambientais. Também fala-se muito na questão que o interessante é integrar o ambiente construído e a geografia natural, né? Ou seja, quando se fala numa cidade, não apenas pensar em construções, prédios, centros urbanos. O interessante é manter a geografia natural também, ou seja, manter vegetação, manter
parques urbanos, manter rios, se for o caso, tá? Deixar o espaço para que a cidade funcione em meio a isto. Por quê? Quando isso não acontece, nós podemos perceber que acontece o quê? Ah, é uma cidade aí que está com super construções, não tem tanta área permeável, não tem parque, não tem vegetação. Em picos de chuva, o que pode acontecer? Alagamentos. Ou uma infraestrutura urbana que não foi pensada, certo? Então, aqui alguns dados que eu trago para vocês. 75% da população urbana em 2025. Temos essa projeção. Hoje a gente está no momento que a população urbana já passou dos 50%. Ou seja, né, antes a gente ainda tinha ali, há anos atrás, ainda não estava neste ponto. Então, agora, a população urbana já ultrapassou os 50% e até 2050 é para chegar a 75%. Ou seja, é uma concentração muito grande de pessoas nas cidades, nos centros urbanos, tá? O que faz com que as cidades sigam em expansão, e muitas vezes, se essa expansão não é planejada, acontecem vários problemas por trás disso, tá? Problemas de infraestrutura, problemas econômicos, problemas de desenvolvimento e, consecutivamente, onde essas pessoas vão se instalar. Aqui, então, alguns exemplos das maiores megacidades do mundo, né, e a densidade também. Então, as megacidades já concentram 10% da população mundial. E o que vem crescendo, né, com certeza. E como segue essa questão, né, da migração das pessoas para as cidades, a gente tem desafios quanto à urbanização. Como eu falei para vocês também, a questão do consumo energético. 2/3 da energia mundial vem de cidades. 50% em edifícios, 20%, 25% em transportes nas economias desenvolvidas, tá? Ou seja, a gente tem um consumo muito grande. Outra questão, então, nos desafios, são os resíduos. 75% dos resíduos são gerados nas cidades. E a reciclagem ainda está muito longe de ser realidade, ou seja, hoje a gente tem uma coleta de lixo, mas ainda está muito longe que uma reciclagem seja eficiente, tá? E o que eu falo muito também para os meus alunos quando a gente fala na questão da construção de obras novas, de prédios, da expansão de cidades, de centros urbanos. A não ser cidades mais antigas, regiões metropolitanas, cidades mais do interior, elas ainda estão em área de expansão de perímetro urbano, tá? Então, ainda são construções que acontecem em terrenos, loteamentos novos. Porém, é algo que daqui a alguns anos a gente vai começar a ver muito, já se vê, mas não em grande escala, a questão de prédios antigos começarem a ser substituídos por novos. Por quê? Porque acaba ficando comprometido devido ao seu tempo ali de construção, o que acontece muito hoje em cidades, em centros de cidades. Exemplo, a cidade aqui que eu moro, que é uma cidade de 50 mil habitantes. A área central, que é a área onde tem uma maior especulação imobiliária, os construtores compram as casas antigas pela questão da valorização do terreno e acabam construindo prédios nesses terrenos, tá? Então, hoje isso acontece em relação a casas antigas, mas vai chegar um momento que vão existir os prédios antigos também. E vocês imaginem o quanto de lixo isso vai gerar também, tá? Então, hoje não é tamanho em função de que é mais a questão da demolição de residências que são substituídas por prédios. Mas vai chegar um momento que também vai se falar muito na questão de prédios que serão substituídos, né, por outras construções ou por outros prédios. Em cidades maiores, mais antigas, metrópoles, a gente pode ver a questão até mesmo de centros abandonados, espaços ociosos na área central, né, que muitas vezes a área central, que antigamente era a área
mais valorizada, nessas cidades acaba sendo uma área. Tem edificação abandonada, ou tinha lá uma indústria, ela saiu daí por ter se tornado uma região central, e acabou virando espaço para moradores de rua, tá? Então, isso é um outro problema, um outro desafio que a gente vai falar agora nos próximos assuntos, tá? Então, outro desafio da urbanização, recursos hídricos. Temos também a questão do esgotamento dos recursos, né, à medida que o consumo da água potável aumenta. E com isso, o que acontece também em paralelo? O crescimento das favelas. Ou seja, essa população pensa em ir lá morar nas cidades, né? Por uma questão também de ter ali uma maior demanda, né? Uma maior disponibilidade de trabalho, mas acaba tendo que se adaptar. Muitas vezes, uma pessoa que não tem condição, uma família, e acaba indo lá para uma região não tão favorecida, certo? Que seriam aí a questão das favelas, ou seja, assim como a população das cidades vem aumentando, a questão das favelas também vem aumentando, que é outro problema quando a gente fala na questão da urbanização. E falar um pouquinho, então, das cidades compactas, tá? Que seria um conceito um pouquinho de solução, porque a cidade compacta, desde que bem planejada, tendo uma maior densidade de habitantes e um uso misto do solo, ela teria uma redução em alguns consumos, tá? O que tornaria, então, essa cidade mais eficiente, tanto em mobilidade, podendo incentivar a questão da caminhada, do ciclismo, otimizando infraestruturas. Então, seria uma cidade facilitada nesse sentido, desde que pensada para isto. E, então, complementando o que eu vinha falando, a importância da reestruturação dos centros. Com o passar do tempo, acabam surgindo, então, esses vazios urbanos, conforme eu comentei, áreas abandonadas, antigos portos, ferrovias, polos industriais, e tem-se esta demanda por reestruturação dos centros. Por vezes, sim, quando uma cidade, dependendo do porte da cidade, do local, acontece, pode ser algo muito interessante para levar a população de volta a esse centro, tá? Porque hoje, o que a gente vê muito? Quando o centro se torna mais antigo, tem áreas abandonadas, se torna um pouquinho mais perigoso em cidades grandes, as pessoas acabam optando por ir morar em outro lugar, as pessoas, digamos assim, de uma classe superior, morando em outro lugar, um pouquinho mais afastado, mas que dê maior segurança. O que também a gente vê muito hoje é a questão de condomínios fechados, tá? Condomínios fechados, alguns têm conceitos interessantes, pode-se criar dentro de um condomínio fechado um conceito de cidade inteligente, tá? Então, a gente pode levar esses conceitos para dentro de um condomínio. Mas, por vezes, o condomínio ali fechado, ele dá uma maior segurança, mas está lá totalmente deslocado e muitas vezes é ali o fechamento daquele condomínio que faz divisa com uma favela. Por que que isso acontece? Tá? É por uma questão ali de uma área, né, que está disponível, de uma terra para ser loteada, fazer esse condomínio, e também o que acaba, por vezes, acontecendo é que aquela taxa, aquela área verde, digamos, que tem que ser destinada para fins de prefeitura, para recreação e tudo mais, acaba podendo ser usado também dentro desse condomínio, tá? Claro que são em alguns casos, não estou generalizando. Outra questão, então, aqui da reestruturação dos centros urbanos, a reconversão, projetos de urbanismo, transformando territórios degradados, tá? O que eu, como arquiteta urbanista e defensora do patrimônio, acho muito relevante, tá? A gente pode fazer o reuso de edificações históricas, tá? Edificações tombadas. Vamos dar um exemplo. É um centro urbano, uma cidade antiga, que tem um centro ali todo tombado, né? O que é o tombamento? É o reconhecimento histórico de uma edificação, ou de várias. E a pessoa, a família, se for um bem privado, não vai perder aquela residência,
vai continuar sendo dela, só vai ter ali o dever de manter ela, inclusive vai receber benefícios para que isso aconteça, né, incentivos, e pode fazer o reuso, pode transformar em um comércio. E o que é interessante, que acontece em algumas cidades, daí muda muito de plano diretor. Eu, se fosse aqui na minha cidade, eu ia adorar que para a área central, que foi onde a cidade iniciou, fosse criado um zoneamento que não pudessem ser construídos mais que 3 pavimentos. Por quê? Porque aí não ia ter toda aquela especulação imobiliária de comprar casas antigas históricas, demolir e construir um prédio novo, que é o que acontece muito aqui, tá? Então, se a gente tivesse um plano diretor ali norteando um zoneamento que dissesse, nessa área central, 12 quadras onde a cidade surgiu em torno da praça, se vocês forem olhar cidades, normalmente onde foi o ponto que surgiu as primeiras construções, em torno da praça central, normalmente tem uma igreja também, tá? Isso não aconteceria. Aqui a gente não tem essa limitação no plano diretor. Em algumas cidades aqui próximas, também não muito grandes, eles começaram a limitar. Na cidade inteira, a questão dos andares que uma edificação pode subir. Por quê? Para incentivar a expansão do perímetro urbano, tá? Então, claro que isso muito vai de região para região, certo? E temos também a questão dos clusters criativos. O que são clusters? Então, são polos urbanos, tá? Para abrigar o negócio de um setor específico. Um exemplo, vai ter um polo urbano ali que vai ser só de calçados, ou seja, são empresas parceiras e concorrentes trabalhando meio que lado a lado, tá? Isso otimiza várias questões, são os clusters. E aqui, então, só uma passadinha sobre teorias urbanas sustentáveis, tá? Então, a questão do ciclo fechado sem desperdício, né? Ou seja, ter ali uma reciclagem melhor, tornar a cidade mais voltada para as pessoas, ou seja, pensar mais no pedestre, no ciclista, melhorar a questão ali das pessoas, né, poderem aproveitar melhor, tá? Cidades inteligentes, então, que, como eu falei, são muito importantes quando se fala em teorias sustentáveis, e também capacidade técnica de produzir soluções em escala, certo? E aqui, então, falando mais um pouquinho sobre as Smart Cities, as cidades inteligentes, né, que usam a infraestrutura digital, são sustentáveis, reduzem custos, otimizam consumos, são inclusivas, tá? Geram desenvolvimento, qualidade de vida, empregos, melhoram a mobilidade urbana. Então, tem vários fatores positivos e se torna uma cidade, então, com uma melhor qualidade de vida para os cidadãos. E só falando aqui mais um pouquinho, alguns exemplos, então, de clusters urbanos, né, é algo que tem se falado mais também. Então, temos alguns exemplos no Vale do Silício, Barcelona, além de ser um exemplo de cidade inteligente, também tem a questão do cluster urbano, tá, nesse sentido. Puerto Madeiro também, e um exemplo no Brasil, então, temos em Joinville, Santa Catarina, tá? Caso vocês queiram pesquisar mais sobre essa temática, agora é só uma pincelada em função de termos outros assuntos, mas é bem relevante. E falando mais um pouquinho, então, sobre as cidades inteligentes, como eu falei, né, a questão de Barcelona ser um exemplo internacional, ela é referência mundial em cidade inteligente e mostra como um manejo eficiente da infraestrutura pode transformar a vida urbana, tá? Outras questões também que eu já comentei, então, sensores de tráfego são muito importantes em cidades inteligentes, sensores de nível, a gente está falando em sensores, a gente vai falar tanto num sensor que pode controlar a iluminação, num horário que não seja preciso deixar ela um pouquinho menos eficiente, mas não vai ficar sem iluminação. Sensores de tráfego, o que seria? Ter semáforos inteligentes. É no momento de pico, pensar que ele tem que ter ali um fluxo maior para que funcione, para que não gere congestionamento. Num horário mais tranquilo, para que não fique ali muito parado,
para que não se torne perigoso, muitas vezes na madrugada. Então, esse sensor também é muito relevante, tá? E lixeiras também, como eu falei, elas vão avisar quando estão cheias e precisam ser esvaziadas. O exemplo de Curitiba também, anteriormente já comentei, ela é uma cidade reconhecida diversas vezes como a cidade mais inteligente do Brasil, tem o seu destaque na questão da mobilidade urbana, planejamento urbano integrado, parques lineares e gestão de resíduos. Então, Curitiba, né, quem conhece, ela é super conhecida por seus parques, né, inclusive é muito relevante na questão turística também, tá? Então, quanto aos desafios, na questão da infraestrutura, está o crescimento desordenado de algumas cidades, tá? Então, muitas vezes, quando esse crescimento não é planejado, não acontece como deveria acontecer, e a gente está falando desse aumento da população urbana, acaba, então, não havendo um controle quanto a isso, tá? E o que pode acontecer? Não haver drenagem urbana, enchentes, mobilidade ineficiente, ou seja, o trânsito não vai fluir, vai ter congestionamento, a infraestrutura não vai atender, e, então, a falta de dados integrados para a tomada de decisão, tá? As questões de cidade inteligente, usar a tecnologia, facilitam muito também esses dados na tomada de decisões. Soluções integradas entre arquitetura e engenharia, então, nessa questão de cidades inteligentes. Podermos desenvolver projetos multidisciplinares, visão 360 graus, fazer o uso do BIM e inteligência de dados no planejamento, usar materiais sustentáveis, sistemas eficientes, né? Pensar também na infraestrutura verde e azul, telhados verdes, jardim de chuva, corredores ecológicos, uma mobilidade inteligente, né, calçadas acessíveis, ciclovias, pensar no transporte público, requalificação dos espaços subutilizados, ou seja, cidades inteligentes não são futuristas, são cidades bem planejadas, e cada vez nós vamos precisar mais de cidades bem planejadas, certo? Falando, então, da conexão do patrimônio arquitetônico e urbano. Mas, poxa, é uma cidade toda tombada, com edificações históricas, como que a gente vai incluir isso? Podemos incluir, né? Integrar a tecnologia e não perder a história. A gente pode ter, então, um controle ali de um fluxo de veículos, áreas que veículos vão poder transitar ou não, tá? Através desse conceito de cidade inteligente, ter esse controle de iluminação, ter esse controle dos fluxos, da mobilidade, tá? Então, isso é bem importante. E eu trago um exemplo para vocês aqui de um local que eu visitei no ano passado e achei bem relevante também, que é o Viva Parque, em Porto Belo, Santa Catarina, tá? Que ele é um bairro-parque. E eu pude ver que tem questões referentes à cidade inteligente. E como também a gente falou anteriormente, de poder fazer um condomínio fechado, criar um condomínio fechado com o conceito de cidade inteligente, nesse caso também, ele é um bairro-parque com alguns conceitos de cidade inteligente. Ou seja, a gente não precisa só pensar na cidade. Poxa, por que não vamos pensar num bairro inteligente? Daqui a pouco, um bairro novo, vai ter ali um bairro novo na cidade. Por que aquela construtora, o incorporador, não pensa em tornar inteligente? Daqui a pouco, poxa, vai incentivar a cidade a ir adotando melhorias também nesse sentido, né? Então, um exemplo bem interessante, o Viva Parque de Porto Belo, Santa Catarina, por ser um bairro-parque. Quando eu cheguei lá, o que mais me chamou a atenção foi que não tinha nenhuma portaria, o acesso era liberado para qualquer veículo entrar. Tá? Tinha ali, claro, né, uma marcação de acesso e tudo mais, mas era aberto. E quando eu entrei lá, pensei, poxa, mas como que não tem ninguém controlando aqui? E depois, então, que eu fui entender que todo veículo que estiver lá dentro, ele está sendo monitorado. Então, se vocês puderem reparar aqui nessa maquete, aqui a gente tem a área mais residencial, tá? Aqui a gente tem a área mais, então, de prédios comerciais e residenciais. Vai ter uma área aqui também de faculdade, mais institucional, né?
E aqui tem uma parte mais aberta ao público, tipo assim, um parque, recreação, uma área gastronômica para o pessoal do fora, tá? Então, quando um veículo entrou aqui, se tu tá nessa área aqui mais de recreação, mais aberta, tem essa parte mais comercial, também mais acessível, tranquilo. Mas quando esse veículo sair e vier aqui para a área comercial, para a área residencial, ele está sendo monitorado, tá? Ele vai ter ali um sistema inteligente que vai estar identificando a placa daquele veículo e já vai saber se é de algum morador. Se esse veículo não for de um morador, eles já vão começar a analisar se está em atividade suspeita, se pode estar aí, tá? Ou seja, ter uma segurança sem ser fechado. As residências aqui, nenhuma tem o fechamento, é como se fosse um condomínio fechado, todas são abertas, tá? Mas tem todo esse controle, esse sistema de segurança. E eles têm, então, a questão de balizadores, que se em algum momento, poxa, esse veículo não vai entrar aqui, aqueles balizadores vão subir e vão impedir que o veículo continue transitando naquela rua, tá? Ou que siga adiante. Podemos ver, então, bastante área verde também. Hoje, as pessoas buscam por isso, né? As pessoas querem sair daquele centro urbano que tem muito prédio e querem ir para uma área um pouquinho mais reservada, que tem esse contato maior com a natureza. Então, é algo também que se tornou bem interessante para as pessoas que buscaram investir nesse local. E a outra questão também é por ser esse conceito de bairro-parque, a pessoa pode ter a residência dela, aqui, ter o seu escritório, né, dependendo da sua profissão, ter o seu escritório aqui no prédio comercial e ter o filho estudando aqui na escola ou na faculdade aqui dentro mesmo, tá? Então, esse é um conceito também que tem se adotado cada vez mais. E agora, então, vou entrar um pouquinho na questão do patrimônio, tá? Como que a gente conserva esse patrimônio? O que é o patrimônio? O que é conservado? O que é interessante conservar? O que o arquiteto faz no patrimônio? O que o engenheiro faz no patrimônio, certo? Então, hoje, quando a gente fala em patrimônio cultural, eles não são só bens materiais, que por muito tempo o patrimônio era considerado, sim, um bem material. Aquela edificação antiga, aquele prédio antigo, né? E, com o passar do tempo, entendeu-se, aí a gente fala muito da questão do IFAM, né, que é o Instituto do Patrimônio Nacional, adotou-se também a questão do imaterial, tá? Exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, a cultura do fazer o pão se torna um bem imaterial. A tradição, a dança gaúcha, pode se tornar um bem imaterial desde reconhecido, tá? É algum costume que seja, então, que tenha o seu valor e tenha esse reconhecimento, tá? Dependendo do nível, então, do patrimônio, do seu reconhecimento, a gente fala que uma edificação é tombada. Ela é tombada, ela pode ser tanto em nível nacional, aí a gente fala do IFAM, que é a nível nacional, a nível estadual a gente fala do IFAI, e tem também a questão de nível municipal, tá? Aqui na minha cidade, as edificações que são tombadas, têm esse reconhecimento, são a nível local, tá? A nível municipal da cidade. Então, é o poder de legislar sobre o patrimônio é do município, quando reconhecido em âmbito municipal. Ou seja, criar uma legislação que proteja o patrimônio, incentivar, levar a educação patrimonial para a sociedade, para que eles tenham um entendimento do que é, e para que essas edificações possam se manter em meio ao tecido urbano, numa época contemporânea, quando a gente está falando de uma época de verticalização de construções de prédios cada vez mais. Então, uma opção para a gente manter um patrimônio, por vezes, é fazer o reuso dessa edificação, tornar uma casa antiga em um ponto comercial, né, ou até mesmo turístico, por que não fazer um museu numa casa antiga, tá? Então, é uma forma também de preservar. Brevemente, então, aqui mostrando para vocês as próximas imagens que eu vou exemplificar referente ao meu estudo na cidade de Marau. Então, no Rio Grande do Sul. É um município emancipado no ano de 1954 e que teve, então, ali a sua emancipação
teve um incentivo, né, um desenvolvimento econômico impulsionado pela indústria e pela agricultura. E aqui, então, eu mostro para vocês as quadras iniciais onde a cidade se desenvolveu, que são aquelas quadras que eu digo que se eu pudesse, eu diria, poxa, aqui não podemos construir mais de 4 pavimentos, aí não iríamos ter toda aquela especulação imobiliária em querer sumir, digamos assim, né, demolir as casas antigas para que sejam construídos prédios. E o que a gente pode também aqui perceber a diferença no traçado urbano, né? Então, aqui, quando era uma região central, já ali uma área mais linear, e depois, quando vão surgindo aqui outros loteamentos, conforme o conceito, conforme a topografia do local, vai surgindo ali um traçado um pouco diferente, né? Lotes de tamanhos diferentes, quadras de tamanhos diferentes, e que vão criando-se ali conforme a sua distribuição, tá? Aqui, então, a gente tem o centro da cidade aqui, e por que que, então, surgiu aqui, ó, mais para cá? Porque esse interesse de vir para cá, né, e não continuar crescendo aqui ao redor, porque nesta linha que passa por aqui, a gente tem uma rodovia, tá? Então, por vezes, aqui tem a área mais industrial, então surgiu uma necessidade das pessoas que trabalham aqui nessa área mais industrial ter uma moradia aqui mais próxima, né, até em função de custos, e ter uma proximidade maior ali do deslocamento em relação trabalho e casa. E o que eu trago aqui para vocês, então, essa quadra que está em verde, é a Praça Municipal, a área central, onde a cidade surgiu, né, nessas primeiras quadras. Então, a gente tem uma foto de como era antigamente a praça e como é mais recentemente. Temos aqui, nessa esquina, uma edificação histórica. Então, ela era assim e ela continua ali, tá? Então, na parte inferior, a gente pode ver que hoje a gente tem um comércio, mas em cima, na parte superior, continuamos com uma senhora ali residindo. E, por sinal, é uma edificação Art Deco, então, que eu tenho, né, esse estudo sobre essa edificação também. É bem relevante, mas a gente sabe que a especulação imobiliária aqui está bem grande e, digamos, os dias estão contados, tá? Então, é aquilo que eu digo para vocês, se não pudesse construir mais que 4 pavimentos aqui, não iríamos ter esse problema dessa edificação não estar mais presente na malha urbana daqui a um tempo. Aqui outro exemplo, então, em frente à praça, a gente tem a igreja matriz. Antigamente ela era de madeira, tanto a igreja quanto a torre sineira. Depois, então, por uma questão de necessidade de ampliar, né, para abrigar mais fiéis, ela foi construída em alvenaria, e a torre sineira também, né? Claro que chegou o momento que de madeira por questões de manutenção, mas também por questões de abranger mais pessoas. A torre sineira, que ela também é de características Art Deco. E aqui ao lado, nós temos uma outra construção que também é Art Deco, também é histórica, hoje é um prédio que pertence ao Estado e a prefeitura que faz o uso dele. Então, a foto aqui mais antiga dela era uma construção com característica, então, vernacular. Posteriormente, ela passou por uma reforma e também adotou, então, características Art Deco. Era um hospital antigamente, tá? Hoje é usado por parte da prefeitura. E aqui, então, a Prefeitura Municipal antiga, tá? Hoje ela está num prédio novo, porém ainda é usada por parte da Prefeitura e de algumas secretarias, a Secretaria da Cultura, inclusive, tá? Então, a Biblioteca Municipal, o museu, estão localizadas nesse prédio, é um prédio, então, antigo, que foi o primeiro prédio tombado aqui na cidade, reconhecido em âmbito municipal pela sua relevância histórica. Então, o que eu quero dizer para vocês, que provavelmente na cidade que vocês moram, também tem essa questão, também tem ali um centro urbano onde tudo começou, também tem a questão das edificações históricas que estão ali, e se pudéssemos preservar todas, né? Tem tanto lugar para os prédios. Eu digo, eu sou arquiteta, eu gosto da parte mais histórica, né, do patrimônio, mas eu também trabalho com projetos modernos, contemporâneos, né? Mas a gente sabe o quanto de lugar tem para construir. Então, a edificação tombada, já comentei com vocês, essa aqui foi a primeira edificação tombada, lá em 1874. E ela é de grande relevância, então, para o município. E agora, falar um pouquinho da atuação do engenheiro no restauro,
no patrimônio, na preservação, tá? Então, aqui são alguns exemplos. Um projeto de restauro, ele é bem complexo. E nós não podemos sair reformando. A gente sabe que a gente tem que preservar. Ah, é algo, tem aqui, vamos supor, aqui essa edificação, tem aqui uma parte que está comprometida, uma janela que está comprometida, a gente tem que substituir, mas por uma que seja de características iguais àquela antiga. O vidro tem que ser o mesmo, eu não posso trocar o tipo do vidro, tá? Então, mas isso, digamos assim, é a parte mais, muitas vezes, o arquiteto cuida. Mas o que é muito, muito importante, aí vocês pensem, exemplo, aqui o prédio da antiga prefeitura, né? A gente quer fazer um restauro desse prédio. Vocês olhem quantos detalhes, quantos adornos tem aqui, a gente tem que projetar esse prédio, representar ele, essa edificação. Por vezes se torna difícil a gente ir lá, medir com uma trena, representar. Então, o que a gente tem que fazer, o que é muito interessante, que seja feito um levantamento, um escaneamento através de nuvem de pontos, a modelagem BIM, tá? Isso é muito importante para que a gente consiga dar sequência num projeto de restauro. Temos também a questão do mapeamento de danos. Isso acontece quando uma pessoa que trabalha com essa área, ela vai até o local, ela faz coletas de materiais, principalmente de áreas que parecem estar danificadas ou comprometidas. É feita a coleta desse material, é feita uma análise em laboratório para ver se o material está ok, está comprometido, está comprometendo a estrutura, então a gente tem que fazer uma substituição desse material, seja reboco ou a estrutura, mas mantendo o traço que foi usado, ou seja, com essa análise é possível a gente perceber, fazer esse levantamento, quanto de areia foi usado, quanto de cimento foi usado, para que seja mantido, tá? Para que não pareça lá um remendo, né? Uma coisa lá, um reboco moderno em meio a uma edificação histórica. Outra questão, a gente precisa de um projeto de climatização, não tem como, vamos fazer um museu ali no prédio da antiga prefeitura, não tem como não se pensar numa climatização, ou seja, a gente precisa, mas a gente não pode deixar aquela máquina do ar-condicionado aparecendo lá numa fachada, tá? Então, isso tem que ser muito bem pensado. Questão de PPCI, a gente precisa também, que sejam projetos, nesses casos são projetos que se tornam muito mais complexos, porque a gente não pode simplesmente pensar no nada como se fosse um projeto novo, tá? A gente precisa pensar, precisamos ter sem descaracterizar a edificação. Outra questão também, a automação. Imagina, hoje, vamos pensar no museu, não temos como não pensar numa automação, tá? E isso se trabalha em vários âmbitos, tem várias formas de se integrar isto a um projeto histórico, dependendo do seu uso, tá? E, por fim, temos aqui também a questão da acessibilidade arquitetônica. Temos que tornar essa edificação acessível também sem descaracterizá-la. Então, por muitas vezes, eu vou precisar botar um elevador lá para que se torne acessível, tem 2 pavimentos, mas como que eu vou colocar isso sem descaracterizar, tá? Então, são todos estudos que precisam ser feitos. Pessoal, então, cheguei ao fim aqui da apresentação. Fico aberta a perguntas. Deixa eu aqui. Deixa eu parar de compartilhar. Dúvidas, perguntas, curiosidades? É novidade? Alguém já havia ouvido falar sobre esse assunto, essa temática? Ótimo, então, pessoal. Se alguém ficar com alguma dúvida, alguma curiosidade, fiquem à vontade para me contatar também futuramente, que são assuntos com certeza bem relevantes. Eu que agradeço, Mário, pela oportunidade de estar aqui explanando para vocês tais temáticas.